Os passos rápidos de Henrique ecoavam pelos corredores frios do hospital, cada som intensificando a tensão no ar. Ele segurava com firmeza o pequeno corpo de Isabela, tentando protegê-la como podia. Seu rosto estava pálido e seus olhos semicerrados, quase sem vida. "Pelo amor de Deus, alguém nos ajude!" Ele gritou, sua voz cortando o silêncio tenso. Enfermeiras e pacientes pararam, congelados pela cena. O abdômen de Isabela estava visivelmente inchado, um contraste perturbador com seus braços finos e pernas frágeis. Murmúrios começaram a se espalhar pelo corredor, cheios de incredulidade e julgamentos. "O que aconteceu com essa menina?" sussurrou uma mulher, segurando o braço de seu marido. Henrique, com o rosto molhado de suor e lágrimas, implorou novamente: "Ela não pode morrer. Por favor." A enfermeira Ana foi a primeira a reagir, chamando rapidamente uma maca e acenando para os outros profissionais se aproximarem. "Senhor, passe-a para cá. Nós vamos cuidar dela", disse, tentando manter a calma. Quando Isabela foi colocada na maca, Henrique tentou segui-la, mas Ana o impediu com um gesto firme. "Espere aqui. Não podemos permitir sua entrada." Henrique deu 2 passos para trás, incapaz de desviar o olhar de Isabela enquanto ela desaparecia atrás das portas duplas da emergência. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos. Ele sabia o que estava por vir. No fundo do corredor, os sussurros começaram a se transformar em acusações. "Ele deve ser o responsável", disse uma mulher de cabelos curtos. "Como alguém poderia fazer isso com uma criança?" murmurou outra, lançando um olhar de nojo na direção de Henrique. Sentindo-se encurralado, ele se deixou cair em uma cadeira próxima, a cabeça entre as mãos trêmulas. "Eles não entendem", pensou. Mas como ele poderia explicar aquilo? Na sala de cirurgia, o Dr. Klaus observava Isabela com preocupação. Sua pele estava quase translúcida, os lábios rachados, e o monitor mostrava sinais vitais alarmantemente baixos. "Precisamos estabilizá-la antes de qualquer coisa", disse ele, ajustando suas luvas. "Preparem a transfusão de sangue." A enfermeira Luísa olhou para ele com apreensão. "Doutor, ela parece tão jovem. É impossível que esteja grávida." Klaus balançou a cabeça. "Eu também pensei isso, mas é real. Precisamos nos concentrar." Enquanto a equipe se preparava para a cesariana, Klaus notou algo peculiar ao examinar os órgãos internos de Isabela. Eles estavam totalmente desenvolvidos, contradizendo sua aparência externa. Ele trocou um olhar confuso com Luísa, que também percebeu a anomalia. "Isso não faz sentido", ele murmurou. O silêncio na sala foi quebrado pelo choro forte de um bebê. "É um menino", anunciou Klaus, segurando a criança com cuidado. A equipe rapidamente cuidou do recém-nascido, mas a atenção de Klaus permaneceu em Isabela. Sua condição era crítica. Ele sabia que a menina precisava de mais do que cuidados médicos. Havia um mistério ali que exigia respostas. No corredor, a tensão era quase insuportável. As paredes pareciam se fechar ao redor de Henrique, o ar ficando mais pesado a cada segundo. O burburinho de vozes transformava-se em uma tempestade de acusações. "Ele é um monstro!" gritou uma mulher, o dedo trêmulo apontado para ele como uma sentença. Henrique sentiu o impacto das palavras como um golpe físico. Seu corpo endureceu, mas sua mente estava em completo caos. Ele tentou se defender, mas sua voz parecia pequena diante da fúria coletiva. "Senhor, precisamos que nos acompanhe", disse o policial Gustavo, aproximando-se com passos firmes e decididos. Henrique ergueu as mãos devagar, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano. "Por favor", ele começou, mas sua voz falhou. "Vocês não entendem. Eu só queria ajudá-la." Seu apelo caiu em ouvidos surdos. A multidão o cercava, os olhares cheios de desprezo e julgamento. "Ajudar?" gritou um homem de aparência robusta, com o rosto contorcido de raiva. "Isso é o que você chama de ajudar?"
Como tem coragem de dizer isso? Ele deve ser preso, gritou outra voz, seguida de um coro de concordância. Henrique tentou argumentar, mas sua garganta estava seca. Cada palavra que pensava dizer parecia inútil diante da animosidade crescente. Ele olhou para as portas da emergência, que agora pareciam tão distantes quanto sua própria esperança. Ela precisa ficar bem, ele pensou, repetindo essas palavras como um mantra, uma âncora para sua sanidade. Mas dentro de si, ele sentia o peso esmagador do medo. E se ela não sobreviver? E se ninguém acreditar em mim? Os policiais seguraram seu braço e começaram a conduzi-lo para fora. Cada passo parecia uma eternidade, como se o corredor estivesse se estendendo infinitamente. Os rostos ao redor se transformaram em máscaras grotescas de ódio e desprezo. Como pode fazer isso com uma criança? Sibilou uma mulher, sua voz carregada de repulsa. Henrique sentiu uma pontada no estômago. Ele queria gritar que não tinha feito nada, mas o peso da culpa que não era dele parecia esmagá-lo. E se ninguém quiser ouvir? Quando ele chegou à entrada do hospital, a situação piorou. Uma multidão havia se formado do lado de fora, composta por curiosos, jornalistas e pessoas ávidas por um culpado. É ele! Alguém gritou, e os flashes das câmeras começaram a disparar como raios em uma tempestade. Senhor Henrique, como pode justificar o que fez? Perguntou um jornalista, empurrando um microfone em sua direção. É verdade que ela estava em sua casa? Disparou outro, as palavras cortantes como lâminas. Henrique abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele sentia como se estivesse sendo engolido por um redemoinho de vozes e luzes. O que ele poderia dizer que fizesse diferença? Monstro! Gritou alguém na multidão, e a palavra parecia reverberar em seus ouvidos. Ele baixou a cabeça, incapaz de sustentar os olhares que o perfuravam como lanças. Eu não fiz nada, sussurrou, quase inaudível, para si mesmo. Os policiais o empurraram para dentro de uma viatura, fechando a porta com um estrondo que ecoou em sua mente. Lá dentro, o silêncio era absoluto, mas a tempestade continuava a rugir em seu interior. Apoiando a cabeça contra o vidro da janela, ele olhou para a multidão enfurecida, cada rosto distorcido pela raiva. Ele se sentiu pequeno, esmagado, como se toda a sua existência tivesse sido reduzida a esse momento de condenação. Eu só queria ajudá-la, pensou, mas as lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Ele fechou os olhos, tentando bloquear as imagens que o perseguiam. O olhar vazio de Isabela, as portas da emergência se fechando, as acusações que pareciam gritar que ele era o culpado de tudo. Dentro da viatura, os minutos se arrastaram como horas. O silêncio absoluto era tão opressor quanto os gritos da multidão lá fora. Henrique cerrou os punhos, sentindo a dor nas palmas das mãos enquanto suas unhas se cravavam na pele. Ele queria acreditar que alguém, em algum lugar, veria a verdade. Mas e se não vissem? E se ela não sobreviver? O peso dessas perguntas o esmagava. O que mais o consumia era a ideia de que, se Isabela não fosse capaz de contar o que realmente aconteceu, ele seria marcado para sempre como algo que nunca foi. A viatura começou a se mover, mas cada metro que o afastava do hospital parecia aumentar sua angústia. Ela está sozinha agora, ele pensou, e o desespero cresceu como uma onda avassaladora. Henrique encostou a testa contra o vidro frio da janela e deixou escapar um soluço silencioso. Ele estava sendo julgado por pessoas que não conheciam a verdade, por um crime que ele não cometeu, e o único testemunho que poderia salvá-lo estava entre a vida e a morte. Naquele momento, no fundo de sua alma, Henrique sentiu algo quebrar. Será que tudo acaba aqui? Enquanto isso, dentro da sala de recuperação, o Dr. Klaus finalmente teve a oportunidade de investigar mais profundamente o caso de Isabela.
Sentado em sua mesa com os prontuários enviados pelos paramédicos espalhados à sua frente, ele franzia a testa em concentração. Cada linha dos documentos parecia levantar mais perguntas do que respostas. Ele ajustou os óculos e pegou o telefone. Havia algo na condição de Isabela que não se encaixava no que ele já havia visto em sua longa carreira. Depois de um momento de hesitação, decidiu ligar para um colega, o Dr. Albrecht, um renomado endocrinologista que já havia tratado casos raros e complexos como aquele. Albrecht, preciso da sua ajuda, disse Klaus, direto ao ponto. Tenho aqui uma jovem paciente com sinais de hipopituitarismo severo, mas há uma discrepância alarmante entre sua aparência externa e o estado de seus órgãos internos. Do outro lado da linha, a resposta foi imediata. Isso soa muito incomum. Envie-me os exames mais recentes e estarei aí o mais rápido possível. Klaus desligou, sentindo que estava no caminho certo. Mas o relógio não parava. O estado crítico de Isabela e a pressão externa para esclarecer o caso o faziam sentir como se cada segundo fosse uma eternidade. Horas depois, Isabela começou a recuperar a consciência. A luz forte da sala de recuperação a fez franzir a testa, e ela sentiu uma leve pressão em sua cabeça, como se o mundo estivesse se recompondo lentamente ao seu redor. Sua visão, embaçada no início, foi clareando aos poucos até que reconheceu o rosto da enfermeira Luísa, que ajeitava os travesseiros com delicadeza. "Bem-vinda de volta, Isabela", disse Luísa, com um sorriso gentil, mas os olhos ainda carregados de preocupação. Isabela piscou várias vezes, sentindo o peso do cansaço em cada parte de seu corpo. Então, ouviu um som, um choro suave e quase musical, preencheu o silêncio da sala. Luísa se inclinou, aproximando-se com algo nos braços. Aqui está seu filho", disse ela, sua voz embargada de emoção. "Ele é saudável e forte." Isabela arregalou os olhos e lágrimas instantaneamente começaram a escorrer por suas bochechas. Quando Luísa colocou o bebê em seus braços, ela o segurou com cuidado, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Meu bebê", murmurou, sua voz quase inaudível, mas carregada de amor e ternura. As mãos de Isabela tremiam enquanto acariciava o rostinho dele. Aquele pequeno ser, tão frágil e perfeito, parecia dissipar por um momento todas as sombras que haviam pairado sobre sua vida. Suas lágrimas se misturavam com um sorriso, algo que ela não sabia que era capaz de fazer depois de tanto sofrimento. "Obrigada", ela sussurrou, apertando o bebê contra si. Luísa, ao lado dela, também parecia emocionada, mas sabia que aquele momento não poderia durar muito antes das perguntas inevitáveis. Quando a porta se abriu, o Dr. Klaus entrou na sala. Ele hesitou por um instante, observando a cena com atenção. Isabela estava abraçando o bebê com tanto amor que ele sentiu um aperto no peito. "Isabela, podemos conversar?", perguntou Klaus, aproximando-se com cuidado, a voz firme, mas gentil. Isabela levantou o olhar para ele, seus olhos ainda marejados, mas seu semblante agora carregava determinação. Ela assentiu, ajustando o bebê em seus braços, enquanto Klaus puxava uma cadeira ao lado da cama. "Descobrimos algo incomum durante sua cirurgia", começou ele, olhando-a com seriedade, mas sem julgamento. "Seus órgãos internos estão completamente desenvolvidos, como os de uma mulher adulta. No entanto, externamente, você parece muito jovem." Isabela fechou os olhos por um momento. Ela sabia que precisaria explicar, mas aquele não era um assunto fácil. Respirou fundo, procurando força dentro de si. "Eu tenho uma condição rara chamada hipopituitarismo. É algo que impede meu corpo de se desenvolver fisicamente como o de uma mulher adulta." Mas ela olhou para o bebê em seus braços, com uma lágrima escorrendo por sua bochecha. "Por dentro, sou saudável." Klaus assentiu lentamente, absorvendo a informação.
A explicação fazia sentido, mas ele sabia que havia mais a ser esclarecido. Entendo. Isso ajuda a explicar muita coisa, mas ainda precisamos discutir outro ponto importante, sobre Henrique. Qual é a relação de vocês? Ao ouvir o nome de Henrique, Isabela sentiu seu coração apertar. A imagem dele sendo levado pelos policiais inundou sua mente. Ela se lembrou dos olhares acusadores, das palavras cruéis, da injustiça que ele estava enfrentando. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram de alegria. Henrique é meu tutor, disse ela, com a voz trêmula no início, mas logo se firmando. Ele é a única pessoa que se importa comigo desde que perdi minha família. Ele me encontrou passando mal em casa e me trouxe para cá. Ele nunca faria mal a ninguém. Nunca. Isabela olhou diretamente para Klaus, sua expressão determinada, como se suas palavras fossem uma declaração juramentada. Henrique salvou minha vida. Ele só queria me ajudar. Klaus ficou em silêncio por alguns segundos, observando o brilho de convicção nos olhos de Isabela. Ele sabia que ela estava dizendo a verdade, mas também entendia que provar isso seria uma batalha difícil. Isabela, eu acredito em você, disse ele finalmente, sua voz firme. E vou fazer o possível para esclarecer isso, mas preciso da sua ajuda para responder a todas as perguntas. Ela assentiu, apertando o bebê contra o peito, como se ele fosse a fonte de sua força. Eu farei tudo o que puder, doutor. Henrique não merece passar por isso. Klaus levantou-se, ajustando o jaleco. Ele sabia que o que estava por vir exigiria coragem, não apenas dela, mas de todos os envolvidos. Ao sair da sala, ele fez uma promessa silenciosa: provar a inocência de Henrique e garantir que Isabela e seu bebê pudessem viver em paz. Enquanto isso, Isabela olhou para o filho mais uma vez. Prometo que vou protegê-lo, não importa o que aconteça. Nós vamos superar isso juntos. O bebê parecia se acalmar, como se entendesse as palavras da mãe. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu uma centelha de esperança renascer dentro de si. Horas depois, o Dr. Klaus entrou na sala de recuperação, trazendo boas notícias. Isabela, eu consegui falar com a polícia. Eles agora entendem que Henrique não fez nada de errado e que você estava sob os cuidados dele por uma razão legítima. Ele está sendo liberado neste momento. Isabela soltou um suspiro profundo, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Suas mãos apertaram o pequeno Benjamin com mais força, mas desta vez não era medo. Era alívio. Ele está bem? Perguntou ela, os olhos marejados. Klaus assentiu. Sim, ele está bem, mas tenho certeza de que ele está ansioso para vê-la. Pouco tempo depois, a porta se abriu lentamente e Henrique entrou. O rosto cansado e os olhos vermelhos mostravam que ele também carregava o peso dos últimos dias. Quando seus olhares se encontraram, Isabela não conseguiu conter as lágrimas. Você está bem? Perguntou ela, segurando sua mão com força. Henrique assentiu, um sorriso leve aparecendo em seus lábios. Agora que vejo você e o bebê, estou. Os dois permaneceram em silêncio por alguns momentos, apenas se encarando. Havia tanto a ser dito, mas nenhuma palavra parecia suficiente para expressar o que sentiam naquele instante. Enquanto os dois conversavam, o Dr. Klaus retornou à sala, segurando um envelope nas mãos. Ele parecia hesitante, como se estivesse prestes a entregar algo de grande importância. Antes de irem, há algo que vocês precisam saber, disse Klaus, com um tom sério, mas gentil. Ele olhou diretamente para Isabela. Você disse que não tem mais família, mas encontramos uma conexão. Henrique e Isabela trocaram um olhar surpreso, enquanto Klaus se aproximava. Ele ergueu o envelope como se fosse um objeto sagrado e o entregou a Isabela. Seu pai biológico foi localizado na Alemanha.
Ele nunca soube que você existia, mas está disposto a conhecê-la. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Após tanto tempo, ela tinha a chance de se reconectar com alguém de sua família. Meu pai? Ela sussurrou, como se a palavra tivesse um gosto estranho, algo distante e quase impossível de acreditar. Klaus assentiu, sua expressão cautelosa, mas encorajadora. Sim, conseguimos rastrear informações por meio dos registros médicos enviados pelo hospital onde você nasceu. Seu pai biológico vive na Alemanha. Ele nunca soube que você existia porque, bem, sua mãe nunca contou a ele. O silêncio tomou conta da sala. Isabela sentiu como se o ar ao seu redor tivesse se tornado mais denso, dificultando sua respiração. Ela olhou para Henrique procurando apoio e encontrou seus olhos cheios de cuidado e preocupação. Você está dizendo que ele está vivo? Ela perguntou, a voz vacilando entre a esperança e a incredulidade. Klaus abriu o envelope e colocou uma pequena foto na mesa ao lado. Era uma imagem de um homem em seus 50 e poucos anos, com olhos claros e uma expressão séria. O nome dele é Martin Adler. Ele é engenheiro e trabalha em Munique. Quando entramos em contato com ele, ele ficou em choque, mas, depois de explicar a situação, ele expressou o desejo de conhecê-la. Henrique olhou para a foto e depois para Isabela. Isso é bom, Isa. Você merece saber mais sobre sua história, sobre de onde veio. Mas Isabela não conseguia responder. O mundo ao seu redor parecia estar girando e no fundo de sua mente, outra questão queimava como uma chama. O pai do bebê. Ela olhou para o filho, que dormia serenamente em seus braços, alheio ao turbilhão emocional ao seu redor. O medo começou a apertar seu peito. Henrique percebeu sua expressão mudar, como se um pensamento sombrio tivesse tomado conta dela. Isa, o que foi? Ele perguntou, inclinando-se para a frente. Isabela respirou fundo, tentando se recompor. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas isso não tornava mais fácil encarar. Com a voz baixa e hesitante, ela disse, antes de qualquer coisa, eu preciso contar sobre o pai do bebê. Klaus, que estava prestes a sair da sala para lhes dar privacidade, parou ao ouvir isso. Henrique ficou em silêncio, esperando, enquanto Isabela parecia lutar contra cada palavra. Eu estava noiva, ela começou, olhando para o chão. O nome dele é Rafael. Ele era tudo o que eu acreditava querer. Atencioso, gentil, um homem que parecia perfeito. Nós estávamos planejando o casamento. Henrique franziu a testa, tentando entender a dor evidente nas palavras de Isabela. O que aconteceu? Isabela levantou os olhos, cheios de lágrimas. Quando descobri que estava grávida, eu pensei que ele ficaria feliz, mas... Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Quando eu contei, ele mudou completamente. Ele disse que não estava pronto, que não queria essa responsabilidade. Depois disso, ele me deixou. A sala mergulhou em um silêncio pesado. O peso das palavras de Isabela parecia preencher cada canto, e Henrique sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele abandonou você? Ele perguntou, tentando conter a indignação em sua voz. Isabela assentiu lentamente. Ele não se importou. Disse que minha aparência tornaria tudo mais difícil, que ninguém entenderia, que seria um escândalo. Henrique passou uma mão pelo rosto, tentando conter sua raiva. Era difícil imaginar como alguém poderia ser tão cruel, especialmente com alguém tão forte e resiliente quanto Isabela. Você nunca deveria ter passado por isso sozinha, ele disse, sua voz firme, mas cheia de compaixão. Isabela olhou para ele, o queixo tremendo. E eu não sei o que fazer se ele aparecer. Não sei se quero que ele saiba sobre o bebê. Antes que Henrique pudesse responder, Klaus interveio. Isabela, você não precisa tomar essa decisão agora. O que importa é que você está segura e que seu filho está saudável. Quanto a Rafael,
Se ele decidir aparecer, você terá apoio para lidar com isso. Isabela respirou fundo, tentando absorver as palavras de Klaus. Ela olhou para Henrique, que ainda segurava sua mão, e encontrou a força que precisava. E quanto ao meu pai? Ele sabe sobre o bebê? Ela perguntou, sua voz mais firme agora. Klaus balançou a cabeça. Não mencionamos isso a ele. Queríamos que você tivesse a oportunidade de decidir o que dizer. Ele só sabe que você existe e que quer conhecê-la. Isabela olhou novamente para a foto de Martim. O homem na imagem era um estranho, mas ao mesmo tempo parecia carregar uma parte de sua história que ela nunca conheceu. A ideia de encontrá-lo era assustadora, mas também cheia de possibilidades. Eu quero conhecê-lo, disse ela finalmente, sua voz cheia de determinação. Henrique apertou sua mão, sorrindo suavemente. Nós vamos juntos. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Isabela olhou para ele, com os olhos marejados novamente, mas desta vez de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez as peças de sua vida finalmente estivessem começando a se encaixar. Enquanto Klaus se afastava para organizar os detalhes do encontro com Martin Adler, Isabela olhou para seu bebê e depois para Henrique. Obrigada por tudo. Henrique balançou a cabeça sorrindo. Sempre estarei por perto, Isa. Estou aqui para te ajudar no que for preciso. Nos dias seguintes, Isabela se recuperou rapidamente. Henrique esteve ao seu lado a cada momento, oferecendo apoio e força enquanto ela processava as mudanças que aconteciam em sua vida. O mundo ao seu redor parecia mais leve, mas dentro dela, as emoções ainda eram intensas. Finalmente, o dia chegou em que ela deixou o hospital. Henrique empurrava suavemente sua cadeira de rodas, enquanto Isabela segurava Benjamin nos braços. Assim que atravessaram as portas, foram recebidos por uma enxurrada de flashes e perguntas de jornalistas. Isabela, como você está lidando com tudo isso? É verdade que você encontrou sua família? Como você se sente sendo mãe? Ela respirou fundo e com calma respondeu: minha condição não define quem eu sou. Agora, meu foco é criar meu filho com amor e começar uma nova vida. Ao seu lado, Henrique apertou sua mão, transmitindo todo o apoio que sempre esteve ali. O mais importante é que estamos juntos, disse ele, olhando para ela com um sorriso de encorajamento. Os dois trocaram um olhar cúmplice, e Isabela soube naquele instante que não enfrentaria os desafios sozinha. Mais tarde, em casa, Isabela observava Benjamin dormir serenamente no berço improvisado. Henrique entrou na sala, trazendo uma xícara de chá para ela. Está pronta para amanhã? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. O encontro com seu pai biológico estava marcado e a ansiedade parecia crescer dentro dela. Ela olhou para Henrique segurando a xícara com as mãos trêmulas. Eu não sei como me sentir. É tão estranho. Passei a vida inteira sem saber nada sobre ele. E agora? Henrique colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não importa o que aconteça. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu estarei lá. Ela respirou fundo e assentiu. Apesar do nervosismo, sentiu-se grata por ter alguém como o Henrique ao seu lado. No dia seguinte, em um café discreto, Isabela aguardava. O som do sino da porta chamou sua atenção, e ela viu Martin Adler entrar. Ele parecia exatamente como na foto. Olhos claros, postura ereta, mas com um semblante preocupado. Quando seus olhares se encontraram, ele hesitou por um momento, como se estivesse tentando absorver o momento. Finalmente, ele caminhou até a mesa e parou na frente dela. Isabela? Perguntou ele, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Ela assentiu, com um nó na garganta. Sim, sou eu. Martin olhou para ela como se estivesse tentando recuperar décadas de uma história que nunca soube que existia. Lentamente, ele se sentou.
Nem sei por onde começar, disse ele, balançando a cabeça. Se eu soubesse, se sua mãe tivesse me contado... Eu também não sei o que dizer, admitiu Isabela, segurando a xícara de café para esconder as mãos trêmulas. Mas estou aqui e quero entender. Os dois começaram a conversar, compartilhando suas histórias, e embora houvesse um oceano de distância emocional entre eles, no início, com o passar do tempo, a conexão começou a se formar. Do lado de fora, Henrique observava pela janela, garantindo que tudo estivesse bem. Ele viu o sorriso tímido que cresceu no rosto de Isabela enquanto ela conversava com Martim, e soube que aquele momento era apenas o começo de uma nova jornada. Ao fim do encontro, Martim olhou para Isabela com lágrimas nos olhos. Eu não posso mudar o passado, mas quero fazer parte da sua vida daqui para frente, se você permitir. Isabela sorriu, as lágrimas escorrendo suavemente por suas bochechas. Eu adoraria isso. 6 meses haviam se passado desde que Isabela encontrou seu pai. A vida tinha mudado de formas que ela nunca imaginou, mas pela primeira vez sentia que as peças finalmente estavam se encaixando. Na pequena casa que agora chamava de lar, o aroma de café fresco preenchia o ar. Isabela estava na sala, brincando com Benjamin, que começava a engatinhar. O pequeno explorador agarrava tudo o que encontrava, soltando risadas que enchiam o ambiente de alegria. Você está rápido demais, pequeno, disse ela rindo, enquanto tentava impedir que ele derrubasse uma pilha de livros. Henrique entrou pela porta com sacolas de compras nas mãos, trazendo flores frescas e alguns brinquedos novos para Benjamin. Ele olhou para a cena com um sorriso satisfeito, como se cada momento assim fosse uma recompensa. Parece que alguém está aproveitando a manhã, disse ele, colocando as sacolas sobre a mesa e se juntando a eles no chão. Isabela sorriu para Henrique, sentindo uma gratidão profunda por ele estar ao seu lado durante tudo aquilo. Naquele mesmo dia, Martin Adler chegaria do aeroporto. Desde o primeiro encontro no café, ele e Isabela estavam trabalhando para construir uma relação. Não foi fácil no começo. Havia mágoas, perguntas sem respostas e um longo caminho de confiança a ser percorrido. Mas Martin estava determinado a ser parte da vida de sua filha. E agora, também da de seu neto. À tarde, quando Martin chegou, Benjamin estava em seus braços, observando curiosamente o novo visitante. Martim entrou com um sorriso nervoso, segurando uma pequena caixa embrulhada em papel azul. É tão bom ver vocês de novo, disse ele, olhando para Isabela, Henrique e o bebê. Isabela se levantou, segurando Benjamin com cuidado, e aproximou-se. É bom tê-lo aqui, pai. A palavra ainda parecia estranha em seus lábios, mas não tanto quanto antes. Agora carregava um peso diferente, cheio de possibilidades e reconciliação. Martim olhou para Benjamin, os olhos claros brilhando com emoção. Este é para você, meu pequeno neto, disse ele, entregando o presente. Benjamin segurou a caixa com suas pequenas mãos, enquanto Isabela e Martim trocaram um olhar cheio de significado. Não precisaram dizer nada. A presença dele ali já era o suficiente para mostrar o quanto tudo havia mudado. Mais tarde, enquanto o sol se punha, todos estavam no quintal da casa, desfrutando de um jantar simples, mas cheio de risos e conversas. Martim contou histórias de sua infância na Alemanha, enquanto Isabela falava sobre seus planos para o futuro. Quero começar a estudar novamente, disse ela, olhando para Henrique. Talvez algo na área de saúde. Quero poder ajudar pessoas como eu, que enfrentam condições raras e precisam de apoio. Henrique sorriu, segurando sua mão. Você será incrível nisso, Isa. Tenho certeza. Martim assentiu, seu rosto cheio de orgulho. E você terá meu apoio em tudo o que precisar.
Benjamin balbuciava alegremente em seu colo, alheio ao significado daquele momento. Mas para Isabela, Henrique e Martim, aquilo era mais do que uma simples refeição em família. Era um novo começo. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas apareciam, Isabela olhou ao redor e sentiu o peso de tudo o que superou. Cada lágrima, cada desafio e cada momento de dor haviam levado àquele instante, cercada de amor, com um filho nos braços e a promessa de um futuro brilhante. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar.